Todos encontraram, meus irmãos? Vamos ler a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, 16 diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiros que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres moveram, e logo abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. E pedindo luz, saltou dentro, todo trêmulo, e prostrou ante Paulo e Silas. Tirando-os para fora, disse: Senhor, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Pai Santo, Jesus querido e amado, eis aqui a tua santa palavra, Deus. Venha falar comigo, venha falar conosco nesta tarde. Fale com o teu povo, Senhor, com a tua igreja. Misericórdia, Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a tua palavra, a palavra é sua. Tira todos os impedimentos, Senhor. Queima toda a enfermidade, toda a obra do diabo, toda a fúria do inferno, Senhor. Usa a nossa fraca pessoa, Senhor. Eu nada tenho para oferecer para esta igreja. Nada temos, meu Deus, para oferecer a esse povo, Senhor, que aqui está, meu Pai, orando, clamando, esperando alcançar de Ti uma bênção, uma vitória, um milagre, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar e glorifica o Senhor com as palmas. Glória a Deus. Meus irmãos, eu já estou há alguns dias, desde domingo passado que eu estou com a garganta inflamada, mas eu disse, não posso passar para outra pessoa. Se Deus quer que eu pregue, eu vou pregar, E eu vim, a garganta começa a raspar, mas nós vamos fazendo conforme a vontade de Deus, e eu creio que Deus vai dar a vitória, amém? Louvado seja Deus. Pode glorificar o Senhor com as palmas, bem alegre para Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Paulo, antes de ter um encontro com Jesus, ele era um homem perseguidor da igreja de Deus. Era um homem, meus irmãos, que não aguentava ver um crente pregando a palavra do Senhor, que ele mandava prender, botava na prisão. Ele era cruel. Assim como muitos de nós aqui, meus irmãos. Mas o dia que ele teve o encontro com o Senhor Jesus, ele teve a sua vida transformada.
E a Bíblia diz, meus irmãos, que o próprio Deus encontrou com Saulo e disse para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? A partir de hoje, tu vai ver como importa sofrer por causa do meu nome. Ele estava dizendo assim: hoje você está fazendo meus filhos, meus servos, passar por momentos difíceis. Hoje você prende meus servos, bota eles na prisão, mas amanhã vai ser você que vai para a prisão. Amanhã você vai ver o preço que eles têm pago por causa do meu nome, e você também vai pagar o mesmo preço. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele caiu com seu rosto em terra, já se humilhando e cego. Veja bem, logo no primeiro encontro que ele teve com Jesus, ele já começou a sofrer. Porque ali ele já ficou cego automaticamente. Ele entrou na cidade cego. E ali Deus enviou um servo. Vai lá e ora para o meu servo Saulo, que ele está orando, ele está se humilhando. E aquele homem por nome de Ananias disse para Deus: Senhor, ele é um perseguidor da igreja. O Senhor quer que eu vou orar para esse homem, mas ele é um homem sanguinário. Tem colocado seus filhos na prisão, no cárcere. Tem mandado açoitar o teu povo, e o Senhor quer que eu vou orar para ele. E Deus disse para Ananias: não, pode ir, porque agora ele é um vaso escolhido. A partir de agora ele vai ser uns de vocês, ele vai sofrer, igual vocês têm sofrido, ele também vai sofrer por causa do Evangelho. E aqui nesta passagem, meus irmãos, nós vemos um momento crítico que Paulo passa por causa do nome do Senhor, por causa da obra de Deus. Aqui já foi uma prova grande que Paulo passou, meus irmãos. Tudo aquilo que ele fez lá no passado para o servo do Senhor, agora ele vai sentir na sua própria pele. Mas agora ele é um homem transformado. Ele agora é um homem cheio do poder de Deus, cheio da graça, porque ele teve um encontro não com um ser humano, mas ele teve um encontro com o próprio Senhor Jesus. Ele teve, meus irmãos, um encontro com o Espírito de Deus, ao qual o capacitou e deu força para ele passar por essas situações. Quando o homem e a mulher, meus irmãos, ele recebe de Deus poder, ele passa por luta, ele passa por prova, ele passa por tribulação, mas ele passa não murmurando, mas glorificando o nome do Senhor. Assim como Jó, meus irmãos, era um servo de Deus, que Deus permitiu ele passar por aquela situação terrível. Perdeu tudo, perdeu sua família, seus bens, mas ele dizia: o meu Redentor vive, eu sei que em breve ele se levantará, eu sei que em breve eu vou receber a minha vitória, eu sei que em breve o Senhor vai vir, aleluia, ao meu encontro e vai mudar a minha situação. Assim é todo aquele, meus irmãos, que passa por luta, ele passa por prova, mas se ele está cheio do poder de Deus, ele passa dando glória a Deus, ele passa sorrindo, ele passa alegre. Com Paulo não foi diferente, aleluia. Agora ele está ali orando, clamando a Deus, buscando ao Senhor, e de repente chega esta mulher, aleluia. Ele já tinha saído fugido, meus irmãos, de Damasco, ele fugiu para um lado e para o outro, porque o exército estava atrás dele para matar, e aí ele chega ali naquele lugar, e ele está orando, clamando a Deus, e aquela mulher vem ali para bajular eles. Esses aí são verdadeiros servos de Deus, ela veio para bajular. O espírito do engano estava sobre a vida daquela mulher. E começou a bajular eles: olha, esses aí são verdadeiros homens de Deus, essa aí é verdadeira mulher de Deus. Cuidado, meus irmãos, com a bajulação, hein? Às vezes tem um espírito do diabo aí te apontando aí, te elogiando, bajulando você, e você pensa: olha só, estão me elogiando, é minha amiga, é meu amigo. Às vezes é o espírito do diabo que está ali naquela pessoa, tentando te enganar, te bajular de um lado do outro, para depois querer tirar alguma coisa de ti, e você não está entendendo. Aleluia! Às vezes o inimigo de nossas almas, ele vem oferecendo coisas para nós, para tirar a nossa atenção. Às vezes o espírito, o inimigo de nossas almas, meus irmãos, oferece muitas coisas, prosperidade, é prato, é bênçãos materiais, coloca diante dos nossos olhos, nos promete isso e aquilo. Às vezes é o diabo tentando te enganar. O diabo queria enganar Paulo, Silas e os demais que estavam com ele, mas o Espírito Santo revelou para Paulo que naquela mulher havia um espírito maligno, um espírito do engano estava sobre aquela vida.
Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos. Está cheio de espírito de engano no meio do povo de Deus. Muitos espíritos enganadores enganando a muitos, mas nós temos que ter discernimento como Paulo teve. Ele teve um grande discernimento ali naquele momento. Ele não recebeu aquela bajulação, ele não recebeu aqueles elogios daqueles espíritos enganadores que estavam na vida daquela mulher. Ele sabia que ali tinha um espírito do diabo, espírito da adivinhação, e ele disse para aquele demônio: sai dela, Satanás. E o espírito automaticamente saiu, porque na vida de Paulo agora tinha poder, tinha unção do Espírito Santo. Ele já não mais militava com as armas humanas, com espada nem com lança, mas agora ele já estava militando com a espada de Deus, com o Espírito Santo, com a palavra do Senhor. E é o momento que ele diz: sai dela, o diabo saiu e foi embora, em nome de Jesus. Assim tem que ser com crente também, meus irmãos. Quando vier te bajular, quando estiver elogiando demais, desconfia, expulsa esse demônio aí, tira ele, manda ele embora. Tem gente que gosta de ser bajulado na igreja, né? Gosta de ser paparicado. É igual Naamã, quando veio lá da Síria para receber a cura divina lá em Samaria com o profeta Eliseu. Ele queria que o profeta fosse lá passar a mão na cabeça dele, bajular ele. Está cheio de crente assim, quer ser bajulado o tempo todo. Cuidado com o espírito do engano. Pessoa que gosta de ser bajulada é facilmente enganada pelo diabo. Irmãos, uma coisa que Deus não gosta de gente puxar saco. Deus, misericórdia, irmão, não precisa puxar saco de ninguém, não. Você não precisa ficar bajulando ninguém, não. Não receba bajulação e também não bajule ninguém, não. Está cheio de pastor aí bajulando pessoas porque tem dinheiro para dar na igreja, tem oferta. Não é? O dízimo é alto, então fica bajulando e cobrindo o pecado dele, cobrindo o pecado dela. Nós não podemos cobrir o pecado de ninguém, não vamos bajular ninguém. E também não vamos receber bajulação, não. Meus irmãos, quem justifica nós é o Senhor Jesus. Foi Ele quem comprou nós com o sangue dele. Ninguém vai te dar salvação, não. Ele vai te bajular, Ele vai te adular aqui, mas se você não vigiar, tu vai perder a sua salvação. E o que tem de espírito do engano, meus irmãos, tentando enganar os crentes. Vamos lá para a minha igreja, vamos sair daqui, vamos para lá, porque lá é bênção, é maior, lá tem milagre, lá tem isso, tem aquilo. Não receba essas coisas não, meu irmão. Você tem que obedecer a palavra do Senhor. Faça como Paulo, expulsa esse demônio aí, porque não é de Deus. Aleluia. Esse espírito maligno da bajulação não é do Senhor não. Aleluia. Louvado seja Deus. O nosso Deus, Ele tem cajado para nós, Ele tem exortação, Ele tem correção. É isso que Ele quer, que nós venhamos corrigir a nossa vida. Ele não quer dar bênção material para você não. Ele não quer deixar você rico, Ele quer que você venha ser salvo, meu irmão. O nosso Deus quer que nós venhamos ser salvo. Como é que o apóstolo João pregava, meu irmão? Como é que João pregava para aquele povo naquela época? Raça de víbora! Chamava tudo de cobra, porque era tudo pecador, tudo no erro. Era assim a pregação de João, e ele ali, ó, ele andava com Jesus, ele andava com Deus, ele era um servo de Deus. Ele foi aquela pessoa que batizou Jesus, e Jesus deu testemunho de João, e a pregação dele era essa, era pesada, era chicote, era cajado. Ele não tinha bajulação para ninguém, não bajulava ninguém. O rei Herodes foi lá ter com João e ele achou que ele ia ser bajulado porque ele ia ser rei, porque ele era o rei. O que o João falou para ele? Ô, seu adúltero, larga a mulher do seu irmão. Está no adultério, está no pecado. Ele meteu, foi o cajado, o chicote. Ele não bajulou o rei não. Crente que é crente não bajula ninguém. Ele prega a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele não recebeu a bajulação dessa mulher. Ele já foi logo, foi expulsando aquele demônio. Sai dela, Satanás, e vai embora. E por isso ele foi preso. Aqueles homens não gostaram nadinha, porque agora o espírito da adivinhação já não estava mais naquela mulher, né? Se fosse nossos dias aí, tem um nome aí que chamam aí, né? O homem que ganha dinheiro da mulher, né? Não vou nem citar aqui. Eles ganhavam dinheiro da mulher. A mulher dava lucro para eles, é como se fosse uma escrava deles.
E aí viu que agora o lucro deles não tinha mais lucro, o demônio saiu da vida dela, pegaram Paulo e Silas, açoitaram, levaram eles para a praça, aleluia, entregaram eles aos magistrados, o magistrado mandou açoitá-los, lançou eles na prisão, mandou o carcereiro, prenda eles no cárcere, cuida deles. E ele foi e amarrou até os pés e mão dele, no tronco. Era para ficar bem prendido mesmo, para não fugir de jeito nenhum. Aleluia. É assim, meus irmãos. O inimigo, se pudesse, ele te lançava vivo dentro da fornalha de fogo. O inimigo, se pudesse, ele nos tragava vivo. Mas você ainda está aqui para a glória do nome do Senhor, porque Deus tem te guardado, Deus tem te livrado. E até mesmo dentro da prisão, Deus nos livra, Deus nos guarda. Assim como guardou Paulo e Silas, assim como guardou Daniel lá na cova dos leões, José lá no Egito. Deus guarda o teu povo, meus irmãos. Só que nós temos que fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Nós temos que agradar a Deus e não agradar os homens, meus irmãos. Não podemos bajular e nem ser bajulado. Eu não quero receber elogio, mas eu também não vou ficar elogiando ninguém, porque Deus mandou eu aqui, foi para pregar a palavra como ela realmente é. E nós precisamos, meus irmãos, fugir da aparência do mal. O diabo é astuto, meus irmãos, e ele vem com a aparência de ovelhinha, e muitas das vezes ele tem um lobo devorador lá dentro, tentando te tragar, né? E vem falando naquelas palavras mansinhas, elogiando daqui, elogiando dali. Depois ele vai querer arrastar você para o outro lado. Cuidado, minha irmã, cuidado, meu irmão. Vamos vigiar com isso. E agora Paulo e Silas dentro da prisão, lá dentro do cárcere. O couro todo dolorido de tanta chibatada que levaram, de tanta varada, o sangue provavelmente descendo, os vergão ardendo no corpo, aleluia. E aí eu vou dizer para você, eles murmuraram, eles reclamaram. Você vê a Bíblia falando que eles reclamaram, ai, está doendo, ai. Por que Deus permitiu eu chegar nesta situação? Não, eles não murmuraram, eles não reclamaram. A Bíblia diz, meus irmãos, que perto da meia-noite, o que eles vão fazer? Ali eles estavam ali sofrendo, estavam ali, né? Aleluia, cheio de dores, amarrados de pés e mãos naquele tronco. Mas a Bíblia diz que mesmo assim eles foram fazer o quê? Orar e louvar o nome do Senhor. Oh glórias, aleluia. E você, meu irmão, e você, minha irmã, está numa lutinha, numa provinha aí, já não quer mais orar, já não quer mais clamar. Paulo e Silas estavam amarrados dentro da prisão. Eles amarrados, meus irmãos, no tronco, acorrentados. E mesmo assim a Bíblia diz que eles louvavam o nome do Senhor, aleluia. Sabe o que isso vem nos provar, meus irmãos? Você sabe o que isso aqui nos prova? Que o evangelho de facilidade que se prega por aí é mentiroso. Esse evangelho que se prega por aí, que crente não pode ter luta, crente não pode ser pobre, crente não pode ficar doente, isso aí é balela, é mentira. O próprio Paulo, meus irmãos, ficou aqui preso, acorrentado no cárcere, e louvava a Deus, e orava, e buscava o Senhor nesta situação. Olha aí, ele era um servo de Deus, onde ele passava o milagre acontecia. A Bíblia diz que os lenços de Paulo saravam os enfermos. E olha agora ele aonde está, dentro da prisão. E você é melhor do que Paulo? Será que eu sou melhor do que Paulo? Será que nós, nos nossos dias, os crentes de hoje, acham que é melhor do que Paulo, né, João? Não, mas dizem por aí que crente não pode ter doença, crente não pode passar luta. Será que nós somos melhores do que Paulo, do que Silas? Então o evangelho que estão pregando por aí hoje não é verdadeiro. E se ele não é um evangelho verdadeiro, ele é o quê? É o evangelho que Paulo fala para os Gálatas, capítulo 1, verso 9. É o quê? Evangelho maldito, meus irmãos. É anátema, é o evangelho maldito. A tradução de anátema é maldito. E é o que nós estamos mais vendo hoje, um evangelho de facilidade, que se prega dinheiro, prosperidade, riqueza, mas não prega salvação de alma, não quer saber da salvação das pessoas. As pessoas estão lá na praça, estão morrendo lá no crack, morrendo nas drogas. Você não vê um pastor pregando a palavra de Deus lá para eles, um monte de desviado.
Quem vai lá são os servos, os obreiros, os pequenininhos, os grandão, estão em cima do púlpito, com seus diplomas na parede, com a adelson no dedo, e pregando facilidade, pregando bênçãos e vitória, mas não sai de dentro do seu gabinete para ir para a praça pregar, para ir dentro de um presídio. Aleluia! Glória! Você acha que se o apóstolo Paulo vivesse nos nossos dias, ele ia ficar no gabinete preso? Ia nada, ele ia para a praça no meio daquele monte de mendigo, pregar a palavra de Deus. E hoje nós estamos vendo o quê? Pastores renomados, meus irmãos. Ele não sai de dentro do gabinete, não. Não sai. Ele só sai dentro do gabinete dele quando vem para uma festa, né? Quando é convidado para uma convenção, ou para ir para a praia, sei lá, mas para ir pregar na praça, ele tem um diploma na parede. Eu não sei para que serve, porque para o céu aquele diploma não serve para nada. O anelzão que ele tem no dedo lá, teologia, eu sou teólogo, olha, aqui meu nedzão, não serve para nada, não vai abrir a porta do céu para ele. Não serve de nada, meu irmão. Aí você vai bajular uns camarada desse. Tem gente que bajula. Hoje vai ter o pastor fulano de tal, lá no estado do Morumbi. O estádio fica assim, ó, lotado. Lotado, é bajulação, meu irmão. Aí tem um pastorzinho humilde aqui na Conde Sazeda. Não sabe nem ler, mas quando abre a boca, Deus derrama poder, Deus derrama graça. Eles não querem ouvir. Não querem ouvir, ele quer ouvir o pastorzão fulano de tal. Eles querem o quê? Eles querem bajular pastor. Quer bajular cantores, meus irmãos. Ah, ele é meu ídolo, ela é minha ídola. Ídolo, sei lá. Meu ídolo é Jesus, e o seu? Jesus. Nosso ídolo tem que ser Jesus, meus irmãos. É Ele, somente Ele. A Bíblia diz que só Ele nós devemos adorar, só diante dEle devemos nos prostrar, diante de mais ninguém. Não devemos adorar cantor, nem pregador, aleluia, nem teólogo. Nós devemos adorar Jesus Cristo. E onde tiver a palavra dEle genuína, verdadeira, vamos lá para ouvir a palavra, meus irmãos. Não vamos ficar escolhendo pregador, bajular pregadores famosos. Tem uns aí agora que virou showman, né? Viraram showman agora. Usa a palavra de Deus para fazer piada, para fazer as pessoas rirem. Tem um famoso aí na internet aí que você liga ou vai ouvir, meu irmão. É só balela. Parece um comediante. Será que ele tem coragem de ir lá para o meio daquele monte de viciado lá da praça pregar a palavra de Deus? Hein? Irmão Hélito, irmão João, irmã Maria do céu aí. A cada 5 minutos tem um ladrão lá roubando um celular na nossa volta, levando embora. Será que eles têm coragem de ir para lá, meus irmãos? Em menos de 10 minutos é 3, 4 celulares que eles roubam, e bem na nossa cara, assim na nossa vista, meus irmãos. Será que eles têm coragem, esses pastores, de ir lá pregar a palavra de Deus? Vai nada, meus irmãos, vai não. É facilidade, eles querem facilidade. Quando vai pregar a palavra de Deus, sabe o que eles querem? Eles querem hotel de luxo, eles querem carro de luxo. Se o carro for um Fusquinha, eles não vão não. Se o hotel não for de 3 estrelas para cima, eles não vão lá pregar a palavra de Deus não. E o cachê é R$10, R$100, é o preço do ônibus, meu irmão. É nada, é 50 mil reais, é 20 mil reais que eles cobram. Ô meu irmão, o apóstolo Pedro, meus irmãos, é que eu não me lembro o versículo agora, o capítulo, mas eu acho que é na segunda epístola de Pedro 4, capítulo 4, que ele diz que nos fins dos tempos haveria homens que faria da igreja comércio. Nós estamos vivendo o tempo do fim, meus irmãos. Isso tudo é tempo do fim que está mostrando para nós, igreja, para nós ficar esperto, ficar vigilante. Jesus está voltando, eles já estão fazendo da igreja comércio. Ele quer vender água, ele quer vender martelinho, é canetinho ungido, é tanta coisa ungido. Querem vender, é o evangelho da facilidade que está sendo pregado. Acha que você vai comprar uma rosinha, vai levar para casa e a sua casa vai ser abençoada, hein? Vai levar uma vassoura ungida, chega lá, varre todos os demônios para fora. É assim que funciona? Então, meus irmãos, o evangelho genuíno é esse aqui, ó, evangelho de luta. É evangelho de prova.
Evangelho, meus irmãos, que muitas das vezes nós podemos ser lançados na prisão, como Paulo foi, Silas foi lançado na prisão, Pedro foi lançado na prisão, Daniel foi lançado na cova dos leões, José foi lançado lá dentro do calabouço, foi preso, injustiçado, mas Deus levantou eles, porque eles foram fiéis, eles guardaram a palavra de Deus. Nós também temos que ser assim, meus irmãos, guardar a palavra de Deus. Não tem facilidade para o crente, não. Nós aceitamos Jesus para morar no céu, não foi para ser abençoado na terra. O nosso tesouro de Jesus diz que está lá em cima, não é aqui. Aqui o ladrão rouba, a ferrugem corrói, tudo se acaba. Mas quando nós for lá para a glória vai ser eterno. Nosso tesouro é para a eternidade, aleluia. Então vamos guardar essa palavra no nosso coração, meus irmãos. O próprio Senhor Jesus, ele diz, no mundo tereis aflição, aleluia. Não é fácil não, meus irmãos, mas saiba de uma coisa, Deus está conosco, Deus está com você, aleluia. 2 Pedro 2,3, ele está dizendo, ó. 2 Pedro capítulo 2, a partir do verso 3, no final dos tempos haveria homens que fariam da igreja comércio. Comércio, meus irmãos, é isso aí. É vendendo bênção, é vendendo isso, é vendendo aquilo, objetos para levar a bênção para casa. Entre aspas, está vendendo a palavra de Deus. Você não sabe, não, eu estou comprando uma canetinha, nada. Você está comprando uma bênção para levar para sua casa, mas você não vai levar nada, pelo contrário, vai levar maldição. Então vamos fugir dessas coisas, meus irmãos. Vamos passar pela luta, pela prova, mas aguardando em Cristo, aguardando no Senhor. Nós sabemos que a luta vem, a luta vai vir, a perseguição vai vir, o desemprego vai vir, a doença vai vir. Tudo isso vai vir sobre o crente, mas nós temos que nos alegrar no Senhor, porque Ele é o nosso Redentor. Nós sabemos que no tempo oportuno, Ele se levantará e Ele virá com o socorro, vai entrar com as bênçãos na sua vida, na minha vida, e nós precisamos ficar, meus irmãos, sendo fiel a Ele. No momento da dificuldade, a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles estavam ali orando e glorificando o Senhor. No tronco, amarrados, de pé, de mão, sangue descendo pelo corpo, ardendo, aquelas feridas, daquelas chibatadas. Mas eles cantavam e oravam, eles adoravam a Deus, aleluia. Eu não sei o hino, meus irmãos, mas eu posso imaginar que eles estavam ali, glória, glória, aleluia, glória. E o sangue descendo, e as dores consumindo o seu corpo, e eles dando glória a Deus. A Bíblia diz que um terremoto, meus irmãos, veio um terremoto sobre aquele lugar e as portas se abriram. O cárcere se abriram as suas portas, as cadeias caíram das suas mãos, dos seus pés, todos foram soltos. E o carcereiro, estando dormindo, acordou assustado, viu as portas todas abertas, arrancou da sua espada e queria matar-se a si mesmo. E aí Paulo pulou na frente dele, não faça tal coisa, porque todos estamos aqui. Você vê, meus irmãos, a porta se abriu. As cadeias caiu dos pés, das mãos. Mas eles não fugiram. Não fugiram. Eles não fugiram, meus irmãos, sabe por quê? Porque Deus tinha uma obra naquele lugar. Eles só poderiam sair dali depois da obra realizada. O próprio Espírito Santo deve ter falado, ou melhor, falou com Paulo naquele momento, eu tenho uma obra que ainda não é tempo de sair. A porta até abriu, as cadeias até caíram do pé, mas ainda a obra não foi realizada, não foi completa. Precisa completar a obra. E foi naquele momento que o carcereiro, olhando para eles, se ajoelhou diante deles e disse, senhores, o que eu faço para me salvar? Aleluia. E ele disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Oh glória, oh glória! Você pode glorificar a Deus, meus irmãos. Você pode exaltar o Criador. Talvez tenha alguém lá naquele seu trabalho que Deus está querendo salvar, Deus está querendo libertar, Deus está querendo fazer uma obra daquela vida e tu está querendo sair de lá. Talvez você vai lá para o meio da casa dos seus parentes, alguém te afronta, alguém te ataca e você vai embora. Você não prega a palavra de Deus para eles. Deus está querendo fazer a obra, meus irmãos, e nós estamos fugindo de fazer a obra.
O apóstolo Paulo, ele não fugiu não, meus irmãos. Ele não fugiu do propósito de Deus. Aquele carcereiro, a Bíblia diz que ele aceitou Jesus e foi salvo ele e toda a sua casa. Só depois que o carcereiro foi salvo, liberto, foi que eles liberaram Paulo e Silas. Deus fez a obra e eles foram embora daquele lugar. Amém, igreja?